Pai do Senhor a todos, boa noite, que agora está sendo de noite, né? Mas para quem vê esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Sem mais delongas, gostaria de deixar só uma pequena reflexão da Palavra de Deus, que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo do 22 ao 25, que a epígrafe diz: Jesus apacigua a tempestade. Assim diz a Palavra de Deus. E aconteceu que, um daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Essa passagem é bastante conhecida da igreja, dos irmãos, dos leitores da Palavra de Deus. E algumas coisas aqui me chamam bastante atenção. A primeira dela é quando a Bíblia diz, em Lucas capítulo 8 e 22, e aconteceu que... Se tiver uma zoada é porque eu moro na avenida e fica uma zoada mesmo de ônibus, carro passando. Mas enfim, versículo 22 do capítulo 8 de Lucas diz: e aconteceu que, num daqueles dias, entrando num barco com seus discípulos, e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. Primeiro, o que temos que atentar aqui é o seguinte: a Bíblia diz que aconteceu. Aconteceu. Não foi nada planejado, nada meditado, nada prescrito, nada no cronograma. Aconteceu. Num daqueles dias, ou seja, foi um dia que aparentemente iria ser um dia como qualquer outro. Somente um dia como um qualquer. Como cada um de nós vive, cada dia, mesmo nessa pandemia que está agora, mas cada um de nós vive, cada dia como dizendo: é só mais um dia. É só mais um dia. Às vezes sem muitas perspectivas, ou às vezes sem se importar, mas só dizendo assim: hoje é mais um dia, vou me acordar, vou fazer isso, aquilo, outro durante o dia, depois eu vou fazer isso, aquilo, outro, e no final do dia, os que fazem ou não, aí agradece a Deus e vai dormir. É só mais um dia. Mas aí Jesus disse: passemos para o outro lado do lago, para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Veja que interessante agora o versículo 23. Quando eles começaram a partir, a Bíblia diz que logo Jesus adormeceu. Mas Jesus a todo momento estava no barco. Ele não tinha saído do barco. Ele adormeceu. Jesus, homem, adormeceu. Ele ficou cansado e necessitado de dormir. Mas interessante é que a tempestade só esperou ele adormecer, ou seja, o fora do comum só começou quando Jesus adormeceu. Mas eu não quero nem me apegar a isso, é porque é interessante essa passagem. Mas a Bíblia diz que assim que ele adormece, o vento começa a agitar, a água começa a bater no barco, e a Bíblia diz no finalzinho do versículo 23, estando eles em perigo. Eles estavam em perigo mesmo estando com Jesus ali. É o que vivemos a cada dia, estando em perigo em meio a essa pandemia, estando em perigo em meio a tudo o que acontece na sociedade. Mas o versículo 24 diz: e chamando-se e chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água,
e cessaram, e fez-se bonança. É interessante esse do meio para o final que diz: e ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Quando despertaram o mestre, e Jesus, é bom deixar claro aqui, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E quando o despertaram, ele não se levantou questionando, pelo menos não a princípio. Ele foi logo no problema. Sabe o que isso me mostra e mostra a você? Jesus vai direto no problema. Se orarmos, buscarmos, se clamarmos, ele vai direto na fonte do problema. E a fonte aqui era repreendeu o vento e depois a fúria da água. Vento fala muito de coisas invisíveis, coisas não palpáveis. Já a água, ela pode não ser palpável da forma como ninguém pode segurar uma água, a não ser que seja uma pedra de gelo. Brincadeiras à parte. Mas a água, pelo menos, é algo que a gente consegue ver. Mas também não é algo sólido. Mas Jesus, repreendendo o vento e o mar, logo se fez bonança. Ou seja, aquilo que seja psicológico, emocional, aquilo até mesmo que seja transitório da vida, que seja dissolúvel, ou que você não consegue mais tomar conta, você não consegue mais ter o controle como a água, você não consegue mais ter o controle. Saiba de uma coisa: Jesus tem o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Amém? E por estar no controle, a Bíblia até diz que as águas, cada aqui, ó, na concha da mão dele. Então, não se preocupe. Deus está no controle de tudo. E tudo a ele obedece, se faz bonança. Amém? Então, versículo 25, que eu não posso deixar de falar. E disse-lhe: onde está a vossa fé? É bem interessante. Jesus pergunta onde é que estava a fé deles. E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Mas, parando para pensar, esse pensamento infelizmente não é meu, mas eu gostei muito dele e vou compartilhar com vocês. É que Jesus poderia ter dito, que eles, não Jesus, mas os discípulos, após o que Jesus disse: onde está a vossa fé? Era para eles ter dito, em vez de: e eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Mas, na repreensão de Jesus a ele, ou na indagação de Jesus a ele, a eles, aos discípulos, era para eles pensarem mais ou menos assim: o que Jesus pensa que nós somos, para que pudéssemos, através da nossa fé, fazer o que ele fez, ou algo parecido com o que ele fez, aplacar essa tempestade e sairmos desse perigo, se não fosse por ele. O que Jesus quis dizer ali é que se a nossa fé está embasada nele, em Jesus, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, então nós temos a convicção, a certeza que que tudo pode se resolver. Pode se resolver. Então que possamos ter fé, que possamos acreditar que Deus está no controle. Mas o mais interessante está agora, ainda no versículo 24, vamos voltar para ele. Que quando eu fiz um curso, foi de hebraico, mas o professor de grego, era o mesmo professor de grego e hebraico, ele disse que essa passagem, o versículo 23, no original, essas palavras no original, dá a entender como se fosse um pai repreendendo ao seu filho: ei, fique quieto, eu estou mandando.
Então, saiba de uma coisa. Jesus está no controle de tudo. Mesmo nós estando passando por isso. Mas não podemos nos esquecer de exemplos bíblicos que Deus nos deixou através da sua palavra. Não podemos nos esquecer de tudo quanto Ele fez e faz, continuará fazendo. Porque assim como aqueles discípulos que a Bíblia mostra que eles estavam junto com Jesus, mas ainda assim passaram perigo, mas eles clamaram ali naquela hora, querendo ou não, foi um tipo de clamor: Jesus, mestre, mestre. Jesus logo se interveio na origem do perigo e tudo se resolveu, tudo se fez bonança, tudo voltou à normalidade. Amém? Então vamos orar e crer que tudo vai voltar à normalidade. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, fiquem na paz.